Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao Universo Noturno. Nesta noite, caminharemos juntos por 100 fatos sobre buracos negros, explorando seus detalhes mais serenos e curiosos, aqueles cantos do cosmos onde a gravidade se torna tão intensa que o próprio tempo parece adormecer junto conosco. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila através do espaço profundo, onde estrelas colapsam em silêncio e o universo guarda seus segredos mais densos. Se você, assim como tantos outros que buscam esse refúgio noturno, aprecia essa forma calma de conhecer o cosmos, considere gentilmente se inscrever no canal, deixar seu curtir flutuando por aqui ou compartilhar um pensamento suave nos comentários, permitindo que mais pessoas encontrem esse lugar de descanso entre as estrelas. Agora respire fundo. Permita que seus ombros relaxem completamente e vamos começar a flutuar juntos por essa escuridão cósmica que, curiosamente, tem tanto a nos mostrar. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade se torna tão profundamente intensa, tão absolutamente poderosa, que nada, absolutamente nada que conhecemos no universo consegue escapar de seu abraço silencioso. E quando dizemos nada, estamos falando de tudo mesmo. Desde partículas minúsculas até a própria luz, aquela luz que viaja pelo cosmos a 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade que parece tão impossível de alcançar, tão distante de nossa experiência cotidiana e, mesmo essa luz veloz e brilhante, fica presa, congelada de certa forma, dentro dessa região peculiar do espaço-tempo que chamamos de buraco negro. Eles se formam, esses objetos fascinantes e misteriosos, quando estrelas massivas, estrelas gigantescas que brilharam por milhões ou até bilhões de anos no céu noturno, finalmente esgotam todo o combustível que mantinha sua estrutura funcionando. Esse combustível nuclear que queima no coração estelar. E então, sem mais energia para sustentar sua própria massa contra a gravidade implacável, essas estrelas colapsam sobre si mesmas, desabam para dentro, encolhendo de maneira dramática, porém, silenciosa no vácuo do espaço, comprimindo toda aquela matéria estelar em um ponto cada vez menor, cada vez mais denso, até que algo extraordinário acontece. O ponto central de um buraco negro, aquele lugar onde toda a massa termina concentrada, é chamado pelos cientistas de singularidade, e esse termo, singularidade, carrega consigo todo um universo de mistério, porque estamos falando de um ponto no espaço onde, teoricamente, matematicamente falando, a densidade se torna infinita. Ou seja, você teria toda a massa de uma estrela gigante, talvez 20, 30, 50 vezes a massa do nosso Sol, comprimida em um volume que se aproxima de zero, e, essa ideia de densidade infinita, desafia nossa compreensão comum da realidade, porque na vida cotidiana estamos acostumados com objetos que têm densidade mensurável, como a água que tem 1 grama por centímetro cúbico, ou o ferro que tem quase 8 gramas por centímetro cúbico. Mas aqui, nesse ponto central misterioso do buraco negro, as leis da física que conhecemos começam a titubear, a tropeçar em suas próprias equações. Ao redor dessa singularidade, existe uma fronteira invisível, absolutamente invisível porque não é feita de matéria, não é uma superfície sólida que você poderia tocar ou ver, mas sim uma fronteira matemática, uma linha demarcada pela geometria do espaço-tempo. E essa fronteira é chamada de horizonte de eventos, um nome poético de certa forma, porque eventos, na linguagem da física, são coisas que acontecem no universo, momentos específicos no tecido do espaço-tempo, e esse horizonte marca exatamente o limite além do qual os eventos deixam de ser visíveis para o resto do universo, como se houvesse uma cortina invisível separando dois mundos, um mundo onde ainda podemos ver e saber o que está acontecendo, e outro mundo, além dessa cortina, onde tudo fica eternamente oculto de nossa observação. Uma vez que algo, qualquer coisa, desde uma partícula de poeira até uma nave espacial hipotética, cruza esse horizonte de eventos, não há absolutamente nenhum retorno possível, nenhuma força conhecida no universo é capaz de reverter essa jornada.
porque para escapar de volta seria necessário viajar mais rápido que a luz. E as leis fundamentais da relatividade de Einstein nos dizem, de forma bem clara e sem exceções, que nada pode viajar mais rápido que a luz. Então essa fronteira, esse horizonte de eventos, funciona como uma porta de sentido único no cosmos. Uma porta que sempre se abre para dentro, nunca para fora, e tudo que passa por ela desaparece de nosso universo observável para sempre. Nem mesmo a luz, como mencionamos antes, mas vale retomar essa ideia fascinante, consegue escapar de um buraco negro. E isso acontece porque a luz, apesar de não ter massa em repouso, ainda assim é afetada pela curvatura do espaço-tempo. E perto de um buraco negro, essa curvatura é tão extrema, tão profunda, que os raios de luz que tentam escapar acabam curvados de volta para dentro, como se estivessem presos em uma espiral descendente invisível. E é exatamente por isso, por essa incapacidade da luz de escapar, que chamamos esses objetos de buracos negros, porque eles são literalmente negros quando os observamos. Ou melhor, quando tentamos observá-los, já que, na verdade, estamos observando apenas a ausência de luz, uma silhueta de escuridão absoluta contra o pano de fundo do espaço. Mas aqui vem algo interessante que vale a pena ponderar lentamente. Buracos negros não são realmente buracos no espaço. Não são vazios ou ausências de matéria. Pelo contrário, eles são regiões onde existe matéria extremamente concentrada, extremamente densa. Tanto que seria mais preciso imaginar um buraco negro não como um buraco, mas como uma esfera muito densa de massa comprimida, envolta por essa região especial que é o horizonte de eventos. E quando pensamos assim, quando reformulamos nossa imagem mental desses objetos, eles começam a fazer um pouco mais de sentido, ou pelo menos um tipo diferente de sentido, dentro do contexto estranho e maravilhoso da física relativística. Eles curvam o espaço-tempo ao seu redor de forma extrema. E essa curvatura é a essência mesma da gravidade, segundo Einstein, que nos ensinou através de sua teoria da relatividade geral que gravidade não é bem uma força que puxa objetos, como Newton imaginava, mas sim uma consequência da curvatura do espaço-tempo, causada pela presença de massa e energia. E quanto mais massa você concentra em uma região, mais profunda fica essa curvatura, como se o espaço-tempo fosse um tecido elástico e objetos massivos fossem bolas pesadas colocadas sobre esse tecido, criando depressões, vales, poços gravitacionais, e um buraco negro seria então o poço mais profundo possível, uma depressão tão íngreme que nada que role para dentro consegue subir de volta. Existem diferentes tipos de buracos negros, classificados principalmente por sua massa, porque massa é a propriedade mais fundamental desses objetos, a característica que define quase tudo sobre eles. E quando falamos em diferentes tipos, estamos pensando em uma escala que vai do relativamente pequeno, embora ainda incrivelmente massivo pelos nossos padrões terrestres, até o absurdamente gigantesco, até massas tão grandes que desafiam nossa capacidade de compreensão intuitiva do que significa ter tanta matéria concentrada em um só lugar. Buracos negros estelares, que são aqueles formados pelo colapso de estrelas individuais, têm tipicamente entre 5 e 100 vezes a massa do nosso Sol. E quando dizemos a massa do Sol, estamos falando de aproximadamente 2 vezes 10 elevado à 30ª potência de quilogramas. Ou seja, um 2 seguido de 30 zeros, uma quantidade absurdamente grande de matéria, e imaginar 5 vezes isso, 10 vezes isso, 100 vezes isso, tudo comprimido dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, nos dá uma pequena noção, ainda que pálida, da densidade extraordinária envolvida nesses objetos cósmicos. Buracos negros supermassivos. Por outro lado, existem no centro de galáxias. Praticamente todas as galáxias grandes que observamos parecem abrigar um desses gigantes em seu núcleo, incluindo nossa própria Via Láctea. E esses objetos são verdadeiramente colossais, com massas que variam de centenas de milhares até bilhões de vezes a massa do Sol. E alguns buracos negros supermassivos, aqueles que habitam os centros de galáxias,
particularmente grandes ou antigas, têm massas verdadeiramente impressionantes, verdadeiramente difíceis de conceituar, porque estamos falando de objetos com bilhões, às vezes dezenas de bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Existem também buracos negros de massa intermediária, que ocupam esse espaço curioso entre os buracos negros estelares e os supermassivos, com massas de centenas a milhares de vezes a massa solar, e esses objetos de massa intermediária ainda são relativamente misteriosos. Ainda são objeto de estudo e debate científico intenso, porque não entendemos completamente como eles se formam ou com que frequência existem no universo, já que são mais difíceis de detectar do que seus primos maiores ou menores, ocupando essa zona intermediária que desafia nossas técnicas observacionais. Mini-buracos negros são completamente teóricos. Existem apenas nas equações e nas especulações dos físicos. Seriam buracos negros microscópicos, talvez até menores que átomos, com massas muito pequenas comparadas aos buracos negros estelares. E alguns cientistas especularam que mini-buracos negros poderiam ter se formado no início do universo, logo após o Big Bang, quando as condições eram extremamente densas e caóticas. Mas até hoje, nenhum desses mini-buracos negros foi observado. Nenhuma evidência direta de sua existência foi encontrada. Então eles permanecem nesse reino fascinante entre a possibilidade teórica e a realidade observável. A formação de um buraco negro estelar começa com uma supernova, essa explosão espetacular que marca o fim da vida de uma estrela massiva, quando a estrela finalmente esgota seu combustível nuclear e não consegue mais produzir energia suficiente para contrabalançar sua própria gravidade. O núcleo colapsa repentinamente e as camadas externas da estrela são ejetadas violentamente para o espaço em uma explosão que pode brilhar temporariamente mais do que uma galáxia inteira. E é nesse momento dramático, nesse evento cósmico espetacular, que pode nascer um buraco negro. Embora nem todas as supernovas resultem em buracos negros, algumas produzem estrelas de nêutrons, objetos também extremamente densos, mas não densos o suficiente para se tornarem buracos negros. Nem todas as supernovas criam buracos negros, como acabamos de mencionar. E isso depende fundamentalmente da massa da estrela que está explodindo, porque existe um limiar, uma massa crítica acima da qual o colapso do núcleo estelar é tão completo, tão total, que nada pode detê-lo e um buraco negro se forma, enquanto abaixo dessa massa crítica, o colapso é interrompido pela pressão de degenerescência dos nêutrons, criando uma estrela de nêutrons em vez de um buraco negro, e esse limiar fica em algum lugar por volta de 3 massas solares para o núcleo colapsado. Embora a estrela original precise ser muito mais massiva, porque perde grande parte de sua massa durante a vida e especialmente durante a explosão de supernova. Estrelas com pelo menos 20 vezes a massa do Sol aproximadamente podem formar buracos negros quando morrem. Embora esse número seja um pouco incerto e dependa de vários fatores, como a composição química da estrela, sua taxa de rotação e se ela tem uma companheira estelar que pode roubar parte de sua massa durante sua evolução. Mas, como regra geral, podemos dizer que estrelas muito massivas, aquelas gigantes azuis brilhantes que vemos ocasionalmente no céu noturno, têm boa chance de terminar suas vidas como buracos negros, enquanto estrelas menores como nosso Sol nunca se tornarão buracos negros. Simplesmente não têm massa suficiente para isso. O colapso gravitacional, quando finalmente acontece, quando o núcleo da estrela cede e desaba, acontece em frações de segundo. É um processo incrivelmente rápido, apesar de toda a massa envolvida. Em menos de 1 segundo, um núcleo do tamanho da Terra pode colapsar até formar um buraco negro, com apenas alguns quilômetros de diâmetro, no horizonte de eventos. E essa velocidade do colapso é em si mesma impressionante. Mostra o poder absoluto da gravidade quando não há mais nada para se opor a ela, quando todas as outras forças da natureza foram superadas e a gravidade reina suprema. Após o colapso, após o buraco negro nascer dessa forma violenta e dramática, ele não simplesmente para de crescer, pelo contrário, ele continua crescendo
ao absorver matéria do ambiente ao seu redor, qualquer coisa que passe perto demais, qualquer gás ou poeira flutuando nas proximidades, ou até mesmo estrelas inteiras que se aventurem muito perto, podem ser desmanteladas e devoradas pelo buraco negro. E assim esses objetos vão crescendo ao longo do tempo cósmico, alguns deles começando pequenos, como buracos negros estelares, e crescendo através de múltiplas refeições cósmicas, até se tornarem os gigantes supermassivos que encontramos nos centros das galáxias. Buracos negros têm apenas 3 propriedades mensuráveis que podemos observar do lado de fora, do nosso universo observável. E essas 3 propriedades são a massa, a rotação e a carga elétrica. E é fascinante, quase perturbador de certa forma, pensar que um objeto tão complexo quanto uma estrela que tinha campos magnéticos intrincados, composição química variada, manchas em sua superfície, camadas internas de diferentes densidades e temperaturas, toda essa complexidade desaparece. Durante o colapso, toda essa informação se perde de alguma forma. E o que resta é apenas essas 3 números, 3 valores, que descrevem completamente o buraco negro resultante. Nada mais, nada menos. Este conceito, essa ideia de que buracos negros são objetos surpreendentemente simples apesar de sua origem complexa, é conhecido pelos físicos como o Teorema da Calvície. E o nome vem de uma analogia um tanto quanto peculiar, porque assim como uma pessoa calva não tem cabelo para diferenciar seu couro cabeludo, um buraco negro não tem características superficiais para diferenciá-lo de outros buracos negros com as mesmas propriedades básicas. Então, se você tiver 2 buracos negros com exatamente a mesma massa, mesma rotação e mesma carga elétrica, eles serão absolutamente idênticos, indistinguíveis um do outro. Não importa quão diferentes eram as estrelas que os formaram. Não importa se uma estrela era feita principalmente de hidrogênio e hélio, enquanto outra tinha mais elementos pesados. Toda essa informação desaparece atrás do horizonte de eventos. A maioria dos buracos negros, praticamente todos que observamos ou inferimos existir no universo, está em rotação constante, girando sobre seu próprio eixo. E isso faz sentido quando pensamos na origem desses objetos, porque as estrelas que colapsam para formar buracos negros geralmente já estão girando. Todas as estrelas giram pelo menos um pouco. E quando a estrela colapsa, quando ela encolhe dramaticamente durante a formação do buraco negro, a conservação do momento angular, esse princípio fundamental da física, que diz que momento angular não pode ser criado ou destruído, em um sistema fechado, faz com que a rotação acelere tremendamente, como uma patinadora de gelo que gira mais rápido quando puxa os braços para perto do corpo. E o resultado é que buracos negros tendem a girar muito, muito rapidamente. Buracos negros em rotação. Esses objetos que giram sobre si mesmos criam um efeito fascinante chamado ergosfera, que é uma região ao redor do buraco negro, mas fora do horizonte de eventos. Uma espécie de zona de transição entre o espaço normal e o interior do buraco negro. E dentro da ergosfera algo muito estranho acontece, algo que desafia nossa intuição sobre como o espaço deveria se comportar, porque o próprio tecido do espaço-tempo é arrastado junto com a rotação do buraco negro, como se o espaço fosse um fluido viscoso sendo girado por um redemoinho. E qualquer coisa dentro da ergosfera é forçada a se mover junto com essa rotação do espaço. Não há como ficar parado em relação ao resto do universo se você estiver dentro dessa região peculiar. A ergosfera tem esse nome porque, teoricamente, seria possível extrair energia de um buraco negro em rotação através dessa região, através de um processo complexo proposto pelo físico Roger Penrose, onde você poderia, em princípio, jogar algo na ergosfera de uma maneira muito específica e recuperar mais energia do que você investiu, roubando um pouco da energia rotacional do buraco negro, diminuindo sua rotação, e esse processo Penrose, como é chamado, é um daqueles conceitos teóricos fascinantes que provavelmente nunca implementaremos na prática, mas que nos ajudam a entender a física estranha desses objetos. Buracos negros podem ter carga elétrica, podem acumular um excesso de partículas carregadas positivamente ou negativamente,
Mas na prática, na realidade observável do universo, buracos negros raramente têm carga elétrica significativa, e a razão para isso é bastante simples quando paramos para pensar. Porque o universo ao redor de um buraco negro está cheio de matéria, e essa matéria contém tanto partículas positivas quanto negativas, prótons e elétrons, íons de diversos tipos. E se um buraco negro começar a acumular carga positiva, ele vai atrair naturalmente partículas negativas do ambiente e repelir as positivas, neutralizando rapidamente essa carga. Então, apesar de ser teoricamente possível ter um buraco negro eletricamente carregado, na prática isso é provavelmente muito raro ou até inexistente no universo real. A gravidade de um buraco negro distorce o tempo, e essa é talvez uma das consequências mais estranhas e fascinantes da relatividade geral de Einstein. Porque não estamos falando apenas de uma ilusão ou de um efeito que faz o tempo parecer diferente. Estamos falando de uma distorção real e mensurável do próprio fluxo do tempo. Quanto mais intensa a gravidade, mais devagar o tempo passa. E perto de um buraco negro, onde a gravidade atinge intensidades absolutamente extremas, o tempo realmente se desacelera de forma dramática, em comparação com regiões mais distantes do universo, onde a gravidade é mais fraca. Quanto mais perto você estiver do horizonte de eventos de um buraco negro, mais devagar o tempo passa para você em comparação com alguém que está longe, observando de uma distância segura. E se pudéssemos de alguma forma pairar muito perto do horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo, cada segundo que passasse, para nós poderia corresponder a minutos, horas ou até anos, passando para observadores distantes, dependendo de quão perto estivéssemos exatamente, e esse efeito, chamado de dilatação gravitacional do tempo, foi previsto por Einstein há mais de um século, e desde então foi confirmado por inúmeros experimentos e observações. Embora, obviamente, não conseguimos testar isso perto de um buraco negro real, testamos com campos gravitacionais mais fracos aqui na Terra e no Sistema Solar. Para um observador externo, alguém assistindo de longe com um telescópio poderoso, objetos que se aproximam do horizonte de eventos de um buraco negro parecem desacelerar gradualmente, movendo-se cada vez mais devagar conforme se aproximam daquela fronteira invisível, e quando finalmente alcançam o horizonte de eventos, eles parecem congelar completamente, parecem ficar parados no tempo, sua imagem congelada para sempre naquela posição, embora na realidade o objeto já tenha cruzado o horizonte e continuado sua jornada para dentro. Mas a luz refletida por ele fica cada vez mais esticada, cada vez mais avermelhada, demorando cada vez mais tempo para escapar da proximidade do buraco negro e alcançar o observador distante, até que, eventualmente, nenhuma luz adicional consegue escapar e a imagem desaparece na escuridão. Para quem está caindo? Para um hipotético astronauta mergulhando em direção a um buraco negro, a experiência seria completamente diferente, porque do ponto de vista desse viajante, o cruzamento do horizonte de eventos aconteceria normalmente, sem nenhuma sensação especial de passar por uma fronteira, especialmente se fosse um buraco negro supermassivo onde o horizonte de eventos é muito grande e a curvatura do espaço não é tão extrema logo no horizonte. Você simplesmente continuaria caindo, acelerando em direção ao centro, e só perceberia que algo irreversível aconteceu quando tentasse enviar uma mensagem de volta ou olhar para trás e visse que não consegue mais comunicar com o universo externo, que você está agora completamente isolado, completamente desconectado de tudo que existe fora daquele horizonte. A força de maré perto de um buraco negro é devastadora, absolutamente devastadora, para qualquer objeto material. E força de maré é um conceito que vem da diferença na força gravitacional sentida em diferentes partes de um objeto. Porque se você está caindo em direção a um buraco negro, a parte de você que está mais perto do buraco negro sente uma atração gravitacional mais forte do que a parte mais distante. E essa diferença cria uma força que tenta esticar você, tenta alongar você na direção radial.
E perto de um buraco negro, essa diferença pode se tornar tão grande, tão extrema, que nenhuma estrutura material conhecida conseguiria resistir. Nem os materiais mais fortes que conhecemos, nem diamante, nem grafeno, nem liga de metal mais resistente. Absolutamente nada poderia sobreviver intacto. O processo de espaguetificação, esse termo um tanto quanto cômico que os físicos usam, descreve exatamente o que aconteceria com você ou com qualquer objeto caindo em um buraco negro. Você seria esticado verticalmente, alongado como um espaguete, ou melhor ainda, como uma massa de macarrão sendo puxada e esticada. Suas moléculas seriam separadas umas das outras. Seus átomos seriam arrancados de suas posições e, eventualmente, até os próprios átomos seriam despedaçados pela força de maré extrema, deixando apenas um fluxo de partículas subatômicas caindo em direção à singularidade. E esse processo tem um nome técnico também. É chamado de separação por força de maré. Mas espaguetificação é muito mais memorável e transmite bem a ideia do que está acontecendo. Objetos não são apenas esticados verticalmente pela força de maré. Eles também são comprimidos horizontalmente ao mesmo tempo. Comprimidos nas direções perpendiculares à queda, porque a gravidade está puxando tudo em direção ao centro do buraco negro. Então, enquanto você é esticado de cima para baixo, você também está sendo espremido dos lados, suas moléculas sendo forçadas a se aproximar nas direções horizontal. E o resultado líquido é que você se transforma em um filamento extremamente fino e longo, uma linha quase unidimensional de matéria, caindo vertiginosamente em direção à singularidade central. Buracos negros menores, aqueles com apenas algumas massas solares, têm forças de maré mais intensas perto do horizonte de eventos, e isso pode parecer contraintuitivo no início, porque você poderia pensar que buracos negros maiores seriam mais perigosos, mas na verdade é o oposto. Porque em um buraco negro menor, o horizonte de eventos é muito próximo da singularidade central. Então, você está muito perto daquele ponto de densidade infinita, mesmo quando está apenas cruzando o horizonte. E isso significa que a força de maré já é extrema bem no horizonte. Você seria espaguetificado antes mesmo de cruzar essa fronteira. Suas moléculas seriam separadas, enquanto ainda tecnicamente está fora do buraco negro. Em buracos negros supermassivos, por outro lado, aqueles gigantes com milhões ou bilhões de massas solares, você poderia teoricamente cruzar o horizonte de eventos sem sentir nada incomum, sem ser despedaçado, sem perceber que algo extraordinário acabou de acontecer. Porque o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo é tão grande, se estende tão longe da singularidade central, que a curvatura do espaço logo no horizonte não é tão extrema. A força de maré não é tão intensa naquele ponto. Então você poderia passar pelo horizonte intacto e só começar a sentir os efeitos devastadores da força de maré mais tarde, conforme continuasse caindo em direção ao centro, aproximando-se gradualmente daquela singularidade onde todas as forças se tornam infinitas. Buracos negros emitem radiação Hawking, pelo menos teoricamente, de acordo com os cálculos feitos por Stephen Hawking nos anos 1970, quando ele combinou mecânica quântica com relatividade geral e descobriu que buracos negros não são completamente negros, afinal. Eles emitem uma radiação térmica muito fraca, uma espécie de brilho quântico que vaza através do horizonte de eventos devido a flutuações quânticas do vácuo. E essa radiação, se existir mesmo, seria extremamente fraca, praticamente impossível de detectar para buracos negros de tamanho estelar ou maior, mas seria um efeito real e mensurável, fazendo com que buracos negros lentamente perdessem massa ao longo do tempo. A radiação Hawking faz buracos negros perderem massa muito lentamente. Tão lentamente que para buracos negros de tamanho real no universo, esse efeito é completamente desprezível em qualquer escala de tempo prática. Um buraco negro de tamanho estelar perdendo massa através da radiação. Hawking levaria muito mais tempo que a idade atual do universo para evaporar significativamente. Estamos falando de escalas de tempo astronômicas, mesmo pelos padrões cósmicos, bilhões e bilhões de anos, tempos tão
longos que são difíceis de conceituar, mesmo quando tentamos imaginar. Buracos negros pequenos evaporam mais rápido que os grandes, e isso acontece porque a taxa de emissão da radiação Hawking é inversamente proporcional ao tamanho do buraco negro. Buracos negros menores são mais quentes em termos de radiação Hawking, emitem mais energia por segundo e, portanto, evaporam mais rapidamente, enquanto buracos negros grandes são mais frios e evaporam muito mais devagar. Então, existe essa relação contraintuitiva onde os objetos menores são mais ativos termicamente e desaparecem mais rápido, enquanto os gigantes permanecem frios e duradouros. Um buraco negro do tamanho de uma montanha, se tal coisa pudesse existir, talvez formado no universo primitivo ou criado artificialmente de alguma forma impossível, levaria ainda assim trilhões de anos para evaporar completamente através da radiação Hawking. Mesmo sendo pequeno pelos padrões de buracos negros, mesmo sendo mais quente e emitindo mais radiação do que seus primos maiores, o tempo de evaporação ainda seria absurdamente longo, muito além de qualquer escala de tempo que temos, experiência direta, muito além da idade das estrelas, das galáxias, de praticamente qualquer estrutura que observamos no universo. Buracos negros supermassivos, aqueles gigantes que habitam os centros das galáxias, levam mais tempo que a idade do universo para evaporar. Muito mais tempo. Estamos falando de números com tantos zeros que é difícil até escrever. Tempos medidos em 10 elevado à centésima potência de anos ou mais, números tão grandes que perdem significado prático, e nessa escala de tempo absurda, o próprio conceito de universo, como conhecemos, provavelmente não fará mais sentido. Todas as estrelas terão morrido, todas as galáxias terão se dispersado, e os buracos negros serão os últimos objetos remanescentes em um cosmos escuro e frio, evaporando lentamente em um vazio cada vez mais profundo. Não podemos ver buracos negros diretamente. Não podemos apontá-los com um telescópio e observar sua superfície como fazemos com planetas ou estrelas. Simplesmente porque eles não emitem luz, não refletem luz, não há absolutamente nada visível vindo deles mesmos. Toda a luz que se aproxima demais é capturada e nunca mais volta. Então, quando olhamos na direção de um buraco negro, o que vemos, ou melhor, o que não vemos, é apenas escuridão. Um vazio negro contra o pano de fundo do espaço, uma ausência de luz onde deveria haver algo. Uma silhueta invisível que só pode ser percebida por seus efeitos sobre as coisas ao redor. Detectamos buracos negros pelos efeitos que causam ao redor, pela maneira como influenciam estrelas vizinhas, gás interestelar, luz que passa perto deles, e até o próprio tecido do espaço-tempo. E esses efeitos são suficientemente dramáticos, suficientemente distintos, que podemos inferir com grande confiança a presença de um buraco negro, mesmo sem vê-lo diretamente. É como detectar um objeto invisível, observando como as coisas visíveis se comportam estranhamente em uma região específica do espaço, como se houvesse algo massivo e invisível ali distorcendo tudo ao redor. Matéria caindo em um buraco negro, seja gás interestelar sendo sugado, seja material arrancado de uma estrela companheira em um sistema binário, essa matéria não cai diretamente para dentro em linha reta, porque geralmente tem algum momento angular. Está se movendo lateralmente em relação ao buraco negro, e então forma uma estrutura em espiral ao redor do buraco negro, uma estrutura chamada disco de acreção, onde a matéria gira em órbitas cada vez menores, aproximando-se gradualmente do horizonte de eventos enquanto espirala para dentro, perdendo energia através de fricção e forças magnéticas complexas, transferindo o momento angular de regiões internas para externas através de processos turbulentos que ainda não entendemos completamente. Discos de acreção ficam extremamente quentes, absurdamente quentes, na verdade, porque toda aquela energia gravitacional, toda aquela energia potencial que a matéria tinha por estar longe do buraco negro, é convertida em energia térmica, em calor, conforme a matéria cai e acelera, e a fricção entre diferentes partes do disco, entre camadas de gás se movendo em velocidades ligeiramente diferentes, gera ainda mais calor, aquecendo o disco
até temperaturas de milhões de graus nas regiões mais internas. Perto do horizonte de eventos, temperaturas tão altas que nenhum material sólido poderia existir. Tudo é plasma, partículas carregadas voando freneticamente em um caos eletromagnético. Esses discos de acreção superaquecidos emitem raios X, radiação de alta energia que pode viajar através do espaço e ser detectada por nossos telescópios espaciais de raios X. E é exatamente assim que detectamos muitos buracos negros, observando fontes brilhantes de raios X no espaço e inferindo que deve haver um buraco negro no centro, consumindo matéria e aquecendo-a até temperaturas extremas antes de engoli-la para sempre. E algumas dessas fontes de raios X variam em brilho de maneiras características, piscam ou pulsam em padrões que nos contam sobre as órbitas de matéria muito perto do buraco negro, sobre as condições extremas, logo fora do horizonte de eventos. A primeira imagem de um buraco negro foi capturada em 2019 e foi um evento histórico na astronomia, na física, na história humana de certa forma, porque pela primeira vez conseguimos realmente visualizar, realmente formar uma imagem de algo que por definição não emite luz. Conseguimos fotografar a sombra de um buraco negro contra o brilho do material ao seu redor. E essa imagem foi obtida não por um telescópio único, mas por uma colaboração global chamada Event Horizon Telescope, que conectou radiotelescópios ao redor do mundo inteiro, transformando essencialmente o planeta Terra em um telescópio gigante através de uma técnica chamada interferometria de linha de base, muito longa. Era o buraco negro no centro da galáxia M87, uma galáxia elíptica gigante localizada a aproximadamente 55 milhões de anos-luz de distância de nós, no aglomerado de Virgem. E essa galáxia foi escolhida porque seu buraco negro central é um dos maiores que conhecemos quando medido em tamanho angular aparente no céu. Ou seja, apesar de estar muito longe, é tão grande que ocupa uma área relativamente grande no céu quando visto da Terra, grande o suficiente para que pudéssemos resolvê-lo com a técnica do Event Horizon Telescope. Esse buraco negro tem 6,5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, um número que é difícil de conceituar, difícil de realmente compreender em termos viscerais, porque estamos falando de um objeto com a massa de 6 bilhões e meio de estrelas como a nossa. Toda essa massa concentrada em uma região do espaço, que embora enorme pelos nossos padrões, ainda é incrivelmente pequena comparada à escala de uma galáxia. O horizonte de eventos desse buraco negro tem um diâmetro de aproximadamente 38 bilhões de quilômetros, o que parece enorme até percebermos que isso é apenas cerca de 2,5 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Então, você poderia encaixar esse buraco negro gigantesco dentro do nosso sistema solar com espaço de sobra. A imagem mostra o anel de luz ao redor da sombra do buraco negro, aquele anel alaranjado brilhante que vimos em todos os noticiários. E esse anel é, na verdade, a luz do material superaquecido no disco de acreção, luz que está sendo fortemente curvada pela gravidade extrema do buraco negro. Alguns raios de luz são curvados tanto que dão a volta ao redor do buraco negro antes de escapar em nossa direção. E no centro do anel, vemos uma região escura, a sombra do buraco negro, que é, na verdade, um pouco maior que o horizonte de eventos real, porque inclui também uma região chamada esfera de fótons, onde a luz pode orbitar temporariamente ao redor do buraco negro antes de cair para dentro ou escapar. Em 2022, 3 anos após aquela primeira imagem histórica, foi divulgada a imagem do buraco negro no centro da nossa própria galáxia, da Via Láctea. E essa foi uma conquista talvez até mais impressionante tecnicamente, porque esse buraco negro, embora muito mais próximo de nós do que aquele em M87, está escondido atrás de nuvens densas de gás e poeira no centro galáctico. E além disso, o material ao seu redor se move muito mais rápido, mudando em questão de minutos, o que tornou muito mais difícil combinar as observações de diferentes telescópios para formar uma imagem coerente. Nosso buraco negro central é chamado Sagitário A Estrela,
pronunciado como Sagitário A asterisco, e esse nome vem da constelação de Sagitário, onde ele está localizado no céu quando observado da Terra, e a letra A indica que foi a primeira fonte de rádio descoberta naquela região. O asterisco foi adicionado depois para distingui-lo de outras fontes próximas, e esse objeto tem sido estudado intensamente por décadas, observando as estrelas que orbitam ao seu redor, medindo suas velocidades e trajetórias para inferir a massa do objeto invisível que as mantém em órbita. Sagitário. A estrela tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, muito menor que o buraco negro em M87, mas ainda assim absolutamente massivo pelos nossos padrões terrestres, e está localizado a aproximadamente 26 mil anos-luz de distância de nós, no centro da Via Láctea. Então a luz que vemos dele hoje, ou melhor, a luz que vemos do material ao seu redor, partiu de lá há 26 mil anos, quando nossos ancestrais humanos ainda estavam vivendo na idade da pedra, pintando nas paredes de cavernas, começando a desenvolver linguagem complexa e cultura. Estrelas orbitam Sagitário. A estrela em velocidades altíssimas, velocidades que desafiam a imaginação, porque estamos falando de objetos do tamanho do Sol, se movendo a porcentagens significativas da velocidade da luz. Estrelas que normalmente se movem lenta e majestosamente através do espaço, estão aqui correndo freneticamente ao redor desse objeto central massivo e invisível, e acompanhar essas órbitas, mapear suas trajetórias ao longo de anos e décadas de observações, nos permite calcular com precisão impressionante a massa do buraco negro que as mantém em seus caminhos curvos. Algumas estrelas completam órbitas ao redor de Sagitário, a estrela em apenas 16 anos, o que é extraordinariamente rápido em termos astronômicos, porque estamos falando de órbitas que atravessam distâncias medidas em centenas ou milhares de vezes a distância entre o Sol e a Terra. Distâncias enormes, e ainda assim essas estrelas completam o circuito completo em apenas uma década e meia, movendo-se a velocidades de milhares de quilômetros por segundo, uma velocidade tão alta que atravessaria a distância da Terra à Lua em poucos minutos. Observar essas órbitas, acompanhá-las pacientemente ao longo de anos, confirma definitivamente a presença do buraco negro no centro de nossa galáxia, porque não há outra explicação plausível para ter tanto massa concentrada em um volume tão pequeno, sem emitir luz significativa. Se houvesse um aglomerado denso de estrelas normais ali no centro, elas seriam visíveis, elas brilhariam. Mas o que vemos é basicamente escuridão, com apenas o brilho fraco do disco de acreção. Então, a conclusão inevitável é que existe um buraco negro supermassivo ali, curvando o espaço-tempo ao seu redor e mantendo essas estrelas em suas danças orbitais frenéticas. Ondas gravitacionais são produzidas quando buracos negros colidem, quando dois desses objetos massivos espiralam um ao redor do outro em órbitas cada vez menores, acelerando gradualmente conforme perdem energia através da emissão de ondas gravitacionais. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo, previstas por Einstein há mais de um século, mas só detectadas diretamente em 2015, e conforme os buracos negros se aproximam, orbitando cada vez mais rápido, as ondas gravitacionais que emitem ficam mais fortes e mais frequentes, criando um padrão característico chamado de chirp, um chiado que aumenta em frequência e amplitude até o momento final da fusão. A primeira detecção de ondas gravitacionais aconteceu em 14 de setembro de 2015, às 9h51 da manhã, horário universal coordenado, quando os detectores gêmeos do LIGO, o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, um localizado no estado de Louisiana e outro no estado de Washington, nos Estados Unidos, detectaram simultaneamente um sinal que durou apenas uma fração de segundo, mas que carregava a assinatura inconfundível de dois buracos negros colidindo a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. Dois buracos negros com aproximadamente 36 e 29 massas solares espiralam um ao redor do outro e finalmente se fundiram. E esse evento cósmico distante, que aconteceu há mais de 1 bilhão de anos em uma galáxia distante cujo nome nem conhecemos,
enviou ondas gravitacionais viajando através do universo na velocidade da luz, ondas que atravessaram bilhões de anos-luz de espaço vazio, passaram por galáxias e aglomerados de galáxias e, finalmente, chegaram à Terra naquele dia de setembro, esticando e comprimindo ligeiramente o espaço conforme passavam, mudando as distâncias entre objetos por quantidades menores que o diâmetro de um próton, mas ainda assim detectáveis por esses instrumentos incrivelmente sensíveis. A fusão liberou energia equivalente a 3 massas solares, e isso significa que 3 vezes a massa inteira do nosso Sol foi convertida em energia pura, em ondas gravitacionais, durante os últimos instantes da colisão, porque quando os 2 buracos negros finalmente se fundiram, o buraco negro resultante tinha uma massa um pouco menor que a soma das massas dos 2 buracos originais, e essa massa faltante foi convertida em energia seguindo a famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E porque a velocidade da luz ao quadrado é um número enorme, mesmo uma pequena quantidade de massa convertida em energia representa uma quantidade absurda de energia. Detectores como LIGO e Virgo, este último localizado na Itália, captam essas ondas gravitacionais através de interferometria a laser, usando feixes de laser viajando por tubos de vácuo de vários quilômetros de comprimento. E quando uma onda gravitacional passa pela Terra, ela estica o espaço em uma direção e comprime na direção perpendicular, mudando ligeiramente o comprimento dos braços do interferômetro, fazendo com que os feixes de laser fiquem ligeiramente fora de fase um com o outro, criando um padrão de interferência que pode ser medido e analisado para extrair informações sobre a fonte da onda gravitacional, sobre as massas dos objetos que colidiram, suas distâncias, suas velocidades. Buracos negros em fusão criam um novo buraco negro maior, um único objeto mais massivo, que resulta da união violenta dos 2 objetos originais, e esse buraco negro recém-formado geralmente está girando rapidamente, porque ele herdou o momento angular da órbita binária, aquela dança espiral que os 2 buracos negros estavam executando antes de se fundirem. E imediatamente após a fusão, o novo buraco negro está vibrando, oscilando como um sino que acabou de ser golpeado, emitindo as últimas ondas gravitacionais conforme se acomoda em sua nova configuração estável. Esse processo de acomodação é chamado de ring down pelos físicos, o momento em que o buraco negro toca como um sino cósmico antes de finalmente ficar quieto. Buracos negros supermassivos influenciam a evolução de galáxias de maneiras profundas e complexas que ainda estamos tentando entender completamente, porque esses gigantes no centro das galáxias não são apenas passageiros passivos, não estão simplesmente sentados ali ocupando espaço. Eles interagem ativamente com o gás, as estrelas e toda a estrutura ao seu redor, moldando o desenvolvimento da galáxia ao longo de bilhões de anos, através de processos que chamamos coletivamente de feedback de buraco negro. Essa ideia de que o buraco negro afeta seu ambiente, e seu ambiente, por sua vez, afeta o buraco negro, criando um ciclo de influência mútua que se desenrola ao longo de eras cósmicas. Eles regulam a formação de estrelas em suas galáxias, e isso pode parecer estranho no início, porque buracos negros são tão pequenos comparados às galáxias que habitam. O buraco negro no centro da Via Láctea, por exemplo, tem apenas alguns milhões de quilômetros de diâmetro, enquanto a galáxia inteira se estende por 100.000 anos-luz, uma discrepância de escala tão grande que é difícil imaginar como algo tão pequeno, relativamente falando, poderia afetar algo tão grande. Mas acontece que a influência do buraco negro se estende muito além de seu tamanho físico, através dos jatos de partículas que ele pode produzir e através do aquecimento que causa no gás ao seu redor. Jatos de partículas são ejetados dos polos de alguns buracos negros, não de todos, mas de muitos, especialmente aqueles que estão ativamente consumindo grandes quantidades de matéria. E esses jatos são fluxos colimados de partículas carregadas movendo-se a velocidades próximas à velocidade da luz, aceleradas por campos magnéticos intensos
que se enroscam ao redor do buraco negro em rotação, e esses jatos perfuram através da galáxia, atravessando o disco galáctico e emergindo nos dois lados como faróis brilhantes de radiação e partículas energéticas. Esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz, às vezes até centenas de milhares de anos-luz, atravessando distâncias que são maiores que galáxias inteiras, criando estruturas enormes chamadas de lóbulos de rádio, quando finalmente desaceleram e se espalham no meio intergaláctico, empurrando o gás rarefeito entre as galáxias para longe, criando bolhas e cavidades que podem ser detectadas por radiotelescópios. E essas estruturas nos contam sobre a história de atividade do buraco negro, sobre períodos no passado, quando ele estava consumindo matéria vorazmente e ejetando energia em quantidades prodigiosas. Os jatos são formados por campos magnéticos intensos que se desenvolvem no disco de acreção e na ergosfera ao redor do buraco negro em rotação. Campos magnéticos que são torcidos e amplificados pela rotação diferencial do disco, onde partes internas giram mais rápido que partes externas, criando um dínamo magnético natural que pode gerar campos com intensidades milhões ou bilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. E esses campos magnéticos canalizam partículas carregadas ao longo das linhas de campo, acelerando-as para fora ao longo dos eixos de rotação do buraco negro, criando os jatos que observamos. Buracos negros ativos, aqueles que estão atualmente consumindo grandes quantidades de matéria e produzindo jatos e radiação intensa, são chamados de núcleos galácticos ativos, ou AGN, pela sigla em inglês. E esses objetos estão entre os fenômenos mais energéticos do universo, capazes de brilhar mais intensamente que todas as estrelas de suas galáxias hospedeiras combinadas. Toda essa luz vindo não das estrelas, mas do pequeno disco de acreção ao redor do buraco negro central, uma região que pode ter apenas alguns anos-luz de diâmetro, mas que emite energia equivalente a bilhões de sóis. Quasares são buracos negros supermassivos, extremamente luminosos. Representam o extremo mais brilhante da população de núcleos galácticos ativos. São objetos tão distantes que, quando os observamos, estamos olhando para o universo como ele era bilhões de anos atrás, quando o universo era mais jovem e mais denso, quando galáxias estavam mais próximas umas das outras e colisões eram mais comuns, fornecendo combustível abundante para os buracos negros centrais. E quasares foram descobertos, inicialmente nos anos 60, como objetos que pareciam estrelas nas fotografias, mas que tinham propriedades muito estranhas, espectros incomuns e grandes deslocamentos para o vermelho, indicando que estavam a distâncias cosmológicas. Quasares estão entre os objetos mais brilhantes do universo, alguns deles emitindo energia equivalente a trilhões de sóis, números tão grandes que perdem significado intuitivo, como se toda a energia de milhões de galáxias estivesse sendo emitida de uma região menor que nosso sistema solar. E essa luminosidade extrema vem da matéria caindo no buraco negro supermassivo central, matéria que está sendo aquecida a temperaturas de milhões de graus conforme espirala para dentro, emitindo radiação em todo o espectro eletromagnético, desde ondas de rádio até raios gama, toda essa energia brotando de uma região minúscula no coração de uma galáxia distante. A luz de quasares viaja bilhões de anos-luz até nós, atravessando uma fração significativa do universo observável. E quando detectamos essa luz em nossos telescópios, estamos vendo esses objetos não como eles são agora, mas como eles eram há bilhões de anos, quando a luz que estamos recebendo foi emitida, e é provável que muitos desses quasares nem existam mais como objetos ativos. Provavelmente já consumiram todo o gás disponível ao seu redor e se tornaram buracos negros supermassivos, adormecidos, silenciosos, esperando no centro de suas galáxias por novas fontes de combustível, mas a luz que eles emitiram naquele passado distante ainda está viajando através do espaço, ainda está a caminho e continuará chegando a novos observadores por bilhões de anos no futuro. Buracos negros podem ser expulsos de suas galáxias, ejetados violentamente,
através de um processo fascinante que envolve ondas gravitacionais e momento linear. E isso acontece quando dois buracos negros supermassivos se fundem. Se as massas ou rotações dos buracos negros forem assimétricas de certa maneira, a emissão de ondas gravitacionais pode ser mais forte em uma direção do que na outra, criando um recuo gravitacional, um chute que empurra o buraco negro recém-formado em uma direção específica. E se esse chute for forte o suficiente, se o buraco negro receber velocidade suficiente, ele pode ser ejetado completamente da galáxia, enviado vagando pelo espaço intergaláctico. Isso acontece após colisões entre galáxias, eventos dramáticos que ocorrem ao longo de centenas de milhões ou bilhões de anos, conforme duas galáxias se aproximam gradualmente devido à gravidade mútua. Suas estruturas começam a se distorcer. Estrelas são arrancadas e jogadas em órbitas caóticas. Gás é comprimido, formando novas estrelas em explosões de formação estelar. E, eventualmente, os buracos negros centrais das duas galáxias, que estavam inicialmente separados por centenas de milhares de anos-luz, encontram-se no centro da galáxia resultante e começam sua própria dança orbital que culminará em fusão. Buracos negros errantes vagam pelo espaço intergaláctico, expulsos de suas galáxias de origem, viajando sozinhos através do vazio entre galáxias a velocidades de centenas ou até milhares de quilômetros por segundo. E esses objetos são extremamente difíceis de detectar, porque não têm mais acesso a grandes quantidades de gás para alimentar discos de acreção brilhantes. Estão viajando através de regiões do universo onde a densidade de matéria é extremamente baixa. Então eles se tornam essencialmente invisíveis, buracos negros verdadeiramente escondidos no cosmos, e só podemos detectá-los se por acaso passarem em frente a uma estrela de fundo e causarem um efeito de lente gravitacional, curvando a luz dessa estrela de maneira detectável. A Via Láctea provavelmente vai colidir com Andrômeda no futuro, com a galáxia de Andrômeda, que é nossa vizinha mais próxima entre as galáxias grandes, localizada a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas aproximando-se de nós a cerca de 100 km por segundo, e apesar dessa velocidade parecer alta, é na verdade bastante lenta em escalas galácticas. Então, a colisão não vai acontecer amanhã, nem no próximo milênio, nem mesmo no próximo bilhão de anos. As previsões atuais sugerem que as duas galáxias começarão a interagir significativamente em cerca de 4 bilhões de anos, e a fusão completa levará outros bilhões de anos após o primeiro encontro. Os buracos negros centrais das duas galáxias, Sagitário, a estrela da Via Láctea, e o buraco negro supermassivo no centro de Andrômeda, que tem massa estimada em cerca de 100 milhões de massas solares, muito maior que o nosso, esses dois gigantes vão eventualmente se fundir depois que as galáxias colidirem e se misturarem. Mas esse processo de fusão dos buracos negros é complicado e lento, porque inicialmente eles estarão separados por grandes distâncias, mesmo dentro da galáxia fundida, e precisarão perder energia e momento angular através de interações com estrelas e gás ao redor, antes de poderem se aproximar o suficiente para que ondas gravitacionais se tornem importantes e finalmente completarem a fusão. Essa fusão será detectável por ondas gravitacionais, embora não pelos detectores atuais, que são sensíveis principalmente a fusões de buracos negros de massa estelar. Detectores futuros baseados no espaço como o LISA, o Laser Interferometer Space Antenna, que está planejado para ser lançado nas próximas décadas, será capaz de detectar as ondas gravitacionais de baixa frequência produzidas por fusões de buracos negros supermassivos. E se a humanidade ainda existir daqui a bilhões de anos quando essa fusão acontecer, nossos descendentes distantes poderão observar esse evento cósmico através de ondas gravitacionais, vendo em tempo real a dança final de dois gigantes antes de se tornarem um. Buracos negros podem formar sistemas binários com estrelas, pares onde um buraco negro e uma estrela normal orbitam ao redor de seu centro de massa comum, e esses sistemas são relativamente comuns no universo porque muitas estrelas nascem em pares binários.
E se uma das estrelas for suficientemente massiva para eventualmente colapsar em um buraco negro enquanto a outra estrela sobrevive, você termina com esse tipo de sistema binário misto, e esses sistemas são muito úteis para estudar buracos negros porque a presença da estrela companheira nos permite inferir as propriedades do buraco negro, observando como a estrela se move. Nesses sistemas binários íntimos, onde a separação entre o buraco negro e a estrela é relativamente pequena, o buraco negro pode roubar matéria da estrela companheira, puxando gás da superfície da estrela através de um processo chamado transferência de massa por lóbulo de Roche, onde se a estrela se expande o suficiente ou se orbita próxima o suficiente, parte de seu envelope externo ultrapassa o ponto onde a gravidade do buraco negro se torna mais forte que a da própria estrela. E esse gás, então, flui em direção ao buraco negro, formando um disco de acreção e eventualmente sendo consumido. Esse processo de acreção cria explosões de raios-x periódicas, pulsações ou erupções na emissão de raios-x que podem ser detectadas por telescópios espaciais de raios-x, como o Chandra ou o XMM Newton. E essas variações na luminosidade de raios-x nos contam sobre as órbitas de material muito perto do buraco negro, sobre instabilidades no disco de acreção, sobre a taxa na qual matéria está caindo no buraco negro. Todas essas informações codificadas nos padrões temporais da luz de raios-x, que recebemos desses sistemas distantes. Microquasares são versões menores de quasares encontrados em nossa própria galáxia, sistemas binários contendo buracos negros de massa estelar que estão consumindo matéria de estrelas companheiras e produzindo jatos relativísticos, jatos de partículas movendo-se a velocidades próximas à luz, assim como seus primos supermassivos, mas em escala muito menor. E esses objetos são chamados de microquasares, não porque sejam microscópicos, mas porque são versões em miniatura dos quasares distantes. E são muito úteis para estudar porque estão relativamente próximos de nós, permitindo observações muito mais detalhadas do que seria possível com quasares distantes. Buracos negros podem existir desde o início do universo. Buracos negros primordiais, como são chamados, que teriam se formado não do colapso de estrelas, mas diretamente das flutuações de densidade no universo muito primitivo, logo após o Big Bang, quando o universo era extremamente denso e quente, e pequenas regiões que, por acaso, eram um pouco mais densas que suas vizinhanças poderiam ter colapsado diretamente em buracos negros. E esses buracos negros primordiais, se existirem, poderiam ter uma enorme variedade de massas, desde microscópicos até supermassivos, dependendo das condições exatas em que se formaram, e alguns cientistas especularam que buracos negros primordiais poderiam até constituir parte ou toda a matéria escura que sabemos existir no universo, mas que ainda não conseguimos identificar diretamente. O paradoxo da informação é uma questão que tem intrigado físicos por décadas. Um problema profundo que surge quando tentamos reconciliar a mecânica quântica com a teoria dos buracos negros, porque a mecânica quântica nos diz que informação nunca pode ser verdadeiramente destruída no universo, que o estado de um sistema físico está sempre conectado causalmente com seus estados passados e futuros. Você pode embaralhar informação, pode torná-la extremamente difícil de recuperar, mas, em princípio, ela sempre está lá em alguma forma, codificada nas partículas e campos que compõem o universo. Mas os buracos negros parecem violar esse princípio fundamental, porque quando algo cai em um buraco negro e cruza o horizonte de eventos, toda a informação sobre aquele objeto parece desaparecer do universo observável para sempre. Desaparece atrás daquela cortina impenetrável que é o horizonte de eventos. E isso cria um conflito, uma tensão entre duas das teorias mais bem estabelecidas da física moderna. Stephen Hawking propôs, lá nos anos 1970, quando estava desenvolvendo sua teoria da radiação Hawking, que informação poderia ser destruída quando cai em um buraco negro, que a radiação emitida pelo buraco negro seria completamente térmica, completamente aleatória, sem nenhuma correlação com a informação que caiu no buraco negro anteriormente.
Então, se você jogasse uma enciclopédia em um buraco negro, toda aquela informação contida nas páginas, todas aquelas palavras e conceitos e conhecimentos seriam perdidos para sempre. E tudo que o buraco negro emitiria de volta seria radiação térmica aleatória, que não carrega nenhuma informação sobre o que caiu. E essa proposta causou grande controvérsia na comunidade de física teórica, porque violava diretamente o princípio da conservação da informação quântica. Isso violaria princípios fundamentais da mecânica quântica, como mencionamos. E durante décadas, essa tensão, esse paradoxo aparente, motivou discussões intensas e desenvolvimento de novas ideias em física teórica. Físicos tentando encontrar maneiras de resolver o conflito, de mostrar como informação poderia ser preservada mesmo quando objetos caem em buracos negros, ou, alternativamente, tentando entender se talvez precisamos modificar a mecânica quântica de alguma forma sutil em situações extremas como essas. E essa busca por resolução do paradoxo da informação tem sido uma das forças motrizes por trás do desenvolvimento de teorias como teoria das cordas e gravidade quântica em loop. Hawking, mais tarde, após décadas pensando sobre esse problema, sugeriu que informação pode ser preservada de alguma forma, que talvez ele estava errado em sua proposta original. Talvez a radiação Hawking não é completamente térmica, mas carrega correlações sutis, codificações extremamente complexas da informação que caiu no buraco negro. E essa mudança de opinião de Hawking, anunciada publicamente em 2004 em uma conferência em Dublin, foi um evento significativo na física teórica. Embora a questão ainda não esteja completamente resolvida, ainda não temos uma teoria completa e aceita de como exatamente a informação é preservada, apenas algumas ideias promissoras e cálculos parciais que sugerem que a informação deve de alguma forma sobreviver. Buracos negros podem ser portais para outros universos, pelo menos teoricamente, matematicamente falando, porque quando resolvemos as equações da relatividade geral de Einstein, encontramos soluções que incluem estruturas chamadas pontes de Einstein-Rosen, mais conhecidas popularmente como buracos de minhoca, que são túneis através do espaço-tempo conectando duas regiões distantes. E algumas dessas soluções matemáticas sugerem que o interior de um buraco negro poderia se conectar a um buraco branco em outro universo, ou em outra região distante do nosso próprio universo, criando um portal, uma passagem através da qual você poderia, em princípio, viajar de um lugar para outro sem atravessar o espaço intermediário. Essa ideia vem de soluções matemáticas da relatividade geral, especificamente da solução de Schwarzschild para um buraco negro não rotativo e da solução de Kerr para um buraco negro em rotação. E quando analisamos essas soluções cuidadosamente, quando seguimos as geodésicas, os caminhos que objetos seguiriam através do espaço-tempo curvo, encontramos que matematicamente existe a possibilidade de passar através do buraco negro e emergir em outra região. Mas essas soluções matemáticas vêm com ressalvas enormes, problemas práticos que provavelmente tornam impossível usar buracos negros reais como portais, porque essas soluções assumem buracos negros idealizados, eternos, que nunca foram formados do colapso de estrelas reais, e também porque essas pontes de Einstein-Rosen seriam extremamente instáveis, colapsariam antes que qualquer coisa pudesse atravessá-las. Buracos brancos são o oposto teórico de buracos negros, regiões do espaço-tempo onde nada pode entrar, mas tudo pode sair, o inverso exato de um buraco negro, onde tudo pode entrar, mas nada pode sair. E buracos brancos aparecem naturalmente quando escrevemos as equações da relatividade geral e consideramos a reversão temporal de um buraco negro, porque as leis da física, em sua forma fundamental, são simétricas sob reversão temporal. Então, se buracos negros podem existir, matematicamente, buracos brancos também deveriam poder existir. Seriam objetos que ejetam matéria e energia para o universo, fontes em vez de sumidouros, e teriam um horizonte de eventos onde, uma vez que você está fora, não pode voltar para dentro. Nada pode entrar em um buraco branco pela definição mesma do que seria esse objeto.
Apenas sair, matéria e radiação sendo cuspidas continuamente para fora através do horizonte de eventos. E se você tentasse se aproximar de um buraco branco de fora, seria empurrado para longe por toda aquela matéria e radiação sendo ejetada, nunca conseguiria realmente cruzar o horizonte de eventos na direção de entrada. Seria como tentar nadar contra uma correnteza que está sempre empurrando você para trás. Uma correnteza que fica infinitamente forte conforme você se aproxima de uma fronteira específica no espaço. Nunca observamos um buraco branco real, nenhuma evidência observacional de que esses objetos existam no universo real. E isso faz sentido por várias razões, porque mesmo que buracos brancos possam existir teoricamente, eles seriam extremamente instáveis em qualquer situação realista. Qualquer perturbação pequena, qualquer partícula ou onda gravitacional interagindo com o buraco branco, tenderia a desestabilizá-lo e possivelmente convertê-lo em um buraco negro. E além disso, não temos nenhum mecanismo conhecido de como buracos brancos poderiam se formar no universo real. Enquanto para buracos negros, sabemos exatamente como eles se formam do colapso de estrelas, para buracos brancos não existe um processo astrofísico correspondente que conhecemos. Buracos de minhoca poderiam conectar dois pontos distantes no espaço-tempo, criando atalhos através do universo, permitindo viagens entre lugares separados por distâncias enormes sem precisar atravessar todo o espaço intermediário. E essa ideia tem sido popular na ficção científica por décadas, aparecendo em incontáveis filmes e livros como um método conveniente de viagem interestelar ou até intergaláctica. E a ideia é tentadora porque as distâncias entre estrelas são tão vastas que viagens convencionais, mesmo na velocidade da luz, levariam anos, décadas, séculos para alcançar destinos interessantes, mas um buraco de minhoca poderia, teoricamente, permitir viagens instantâneas ou quase instantâneas entre pontos arbitrariamente distantes. Buracos negros em rotação poderiam conter buracos de minhoca estáveis, pelo menos de acordo com algumas soluções das equações da relatividade geral, particularmente a solução de Kerr para buracos negros em rotação, que, quando analisada cuidadosamente, revela estruturas complexas no espaço-tempo, incluindo regiões que poderiam, em princípio, conectar a diferentes locais. Mas, novamente, há problemas enormes com essas soluções teóricas, porque para manter um buraco de minhoca aberto e estável, você precisaria de algo chamado matéria exótica, matéria com densidade de energia negativa, algo que nunca observamos existir em quantidades macroscópicas no universo real. E sem essa matéria exótica, o buraco de minhoca colapsaria imediatamente, fechando a passagem antes que qualquer coisa pudesse atravessar. Viagem no tempo poderia ser possível através de buracos negros específicos, particularmente buracos negros em rotação, ou através de buracos de minhoca cuidadosamente construídos, porque a relatividade geral permite soluções onde curvas temporais fechadas existem, caminhos através do espaço-tempo que voltam ao seu próprio passado, e alguns físicos, incluindo Kip Thorne, exploraram a possibilidade de usar buracos de minhoca para criar máquinas do tempo, embora sempre esbarre em problemas de consistência e paradoxos, como o famoso paradoxo do avô, onde você viaja ao passado e impede seu próprio nascimento. Paradoxos que sugerem que talvez o universo de alguma forma se protege contra a viagem temporal, ou que eventos se conspiram de maneiras complexas para manter a consistência. A física perto da singularidade de um buraco negro requer uma teoria quântica da gravidade, uma teoria que ainda não temos completamente desenvolvida, porque próximo à singularidade, as densidades se tornam tão altas, as curvaturas do espaço-tempo tão extremas, que os efeitos quânticos que normalmente são desprezíveis em escalas macroscópicas se tornam absolutamente dominantes, e nessa região tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica são importantes simultaneamente. Mas essas duas teorias não se combinam facilmente. Elas usam linguagens matemáticas diferentes e fazem previsões que às vezes parecem incompatíveis. Então precisamos de uma nova teoria que unifique ambas, que descreva a gravidade
em termos quânticos. Ninguém sabe exatamente o que acontece na singularidade de um buraco negro. Se existe realmente um ponto de densidade infinita, como as equações clássicas sugerem, ou se algo diferente acontece em escalas muito pequenas, onde efeitos quânticos dominam, talvez a singularidade seja suavizada de alguma forma pela física quântica. Talvez, em vez de um ponto de densidade infinita, exista alguma estrutura mais complexa, talvez feita de loops de espaço-tempo, como sugere a gravidade quântica em loop, ou talvez cordas vibrantes, como sugere a teoria das cordas, ou talvez algo completamente diferente que ainda não imaginamos. E essa incerteza, essa ignorância fundamental sobre o que acontece no coração dos buracos negros, é uma das fronteiras mais excitantes da física teórica moderna. Buracos negros podem ter cabelo quântico. Segundo teorias recentes desenvolvidas por Stephen Hawking e outros nos últimos anos de sua vida, e cabelo aqui é um termo técnico que se refere a propriedades adicionais, além das três clássicas que mencionamos antes: massa, rotação e carga. Porque se buracos negros podem ter estrutura adicional em escalas quânticas, informação adicional codificada de maneiras sutis no horizonte de eventos ou em campos quânticos ao redor do buraco negro, então eles não seriam tão simples quanto o teorema da calvície clássico sugere. Teriam cabelo quântico, características adicionais que distinguiriam buracos negros que se formaram de maneiras diferentes ou que engoliram objetos diferentes. Isso desafiaria o teorema da calvície que discutimos anteriormente, aquela ideia de que buracos negros são objetos extremamente simples, caracterizados apenas por 3 números, porque se cabelo quântico existe, então buracos negros carregam informação adicional. Informação sobre sua história, sobre os objetos que caíram neles, e isso poderia ajudar a resolver o paradoxo da informação, porque forneceria um lugar onde a informação poderia ser armazenada em vez de ser destruída, codificada de maneiras extremamente complexas e sutis que requerem física quântica para descrever, mas que em princípio está lá, preservada, aguardando ser decodificada por observadores suficientemente sofisticados com tecnologia suficientemente avançada. O universo inteiro pode estar dentro de um buraco negro gigante, uma especulação fascinante e estranha que alguns cosmólogos consideraram, porque matematicamente é possível que nosso universo observável, tudo que vemos ao nosso redor, todas as galáxias e estrelas e planetas, seja na verdade o interior de um buraco negro em um universo maior, e nós, vivendo dentro desse buraco negro, não perceberíamos nada em comum, porque nosso universo local pareceria perfeitamente normal para nós. As leis da física funcionariam da maneira usual. E só um observador fora no universo pai poderia ver que estamos dentro de um buraco negro. E essa ideia conecta-se a teorias de universos múltiplos e criação de universos através de buracos negros. Alguns cientistas especulam que o Big Bang foi um buraco branco, a erupção inicial de espaço-tempo e matéria que deu origem ao nosso universo. Poderia ser vista como o oposto temporal de um colapso em buraco negro. Em vez de matéria colapsando para dentro e desaparecendo, teríamos matéria e espaço explodindo para fora de uma singularidade e expandindo, criando o universo que observamos. E essa analogia é interessante, porque fornece uma possível conexão entre a cosmologia do Big Bang e a física de buracos negros. Duas áreas que normalmente são estudadas separadamente, mas que talvez sejam diferentes aspectos do mesmo fenômeno físico fundamental, singularidades no espaço-tempo, onde as leis físicas usuais quebram e algo novo emerge. Existem mais de 100 milhões de buracos negros apenas na Via Láctea, uma estimativa baseada no número de estrelas massivas que viveram e morreram ao longo da história de nossa galáxia, porque a Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas atualmente e teve provavelmente um número similar ou maior de estrelas no passado que já morreram, e uma pequena fração dessas estrelas, aquelas mais massivas, terminaram suas vidas como buracos negros, e quando fazemos os cálculos considerando a taxa de formação estelar ao longo dos bilhões de anos de história galáctica, chegamos a números na casa dos
100 milhões de buracos negros estelares vagando silenciosamente pela galáxia, a maioria deles completamente invisíveis, completamente isolados, flutuando através do espaço interestelar, sem nada por perto para acretar e revelar sua presença. A cada segundo, buracos negros em todo o universo estão crescendo silenciosamente, consumindo matéria, engolindo gás e poeira, e ocasionalmente estrelas ou planetas que se aventuram perto demais. E esse crescimento é geralmente muito lento, imperceptível em escalas de tempo humanas, ou até em escalas de tempo de civilizações, porque o espaço é vasto e maioritariamente vazio. E buracos negros, apesar de sua gravidade intensa, são objetos pequenos. Então, a maior parte da matéria no universo está longe o suficiente para nunca ser capturada. Mas ainda assim, ao longo de milhões e bilhões de anos, buracos negros vão lentamente acumulando massa, crescendo grão por grão, átomo por átomo, ocasionalmente tendo grandes refeições quando algo substancial cai neles. Mas na maior parte do tempo, apenas coletando pacientemente os átomos dispersos do meio interestelar, crescendo tão devagar que seria impossível medir em uma vida humana, mas inexoravelmente ao longo das eras cósmicas. E assim, enquanto flutuamos através desses pensamentos sobre singularidades e horizontes de eventos, sobre matéria que desaparece em escuridões profundas, podemos sentir como o universo continua seu trabalho silencioso, transformando, curvando, existindo. O universo é infinito e as coisas que há nele também. Sempre é tempo de aprender. Se essa viagem suave trouxe paz ao seu momento, fico feliz em convidar você a curtir, se inscrever ou deixar um pensamento gentil nos comentários. Assim, mais pessoas encontram este refúgio silencioso entre as estrelas, este lugar onde o tempo parece desacelerar e os pensamentos flutuam livremente como poeira cósmica, derivando através do vazio interestelar. Buracos negros, esses objetos que começamos a explorar juntos há tanto tempo atrás, ou talvez tenha sido apenas alguns momentos, o tempo se dilata de maneiras estranhas quando falamos sobre esses poços gravitacionais profundos, esses lugares onde o próprio tecido da realidade se curva sobre si mesmo de maneiras que desafiam nossa compreensão cotidiana, e enquanto caminhamos através desses 100 fatos, dessas 100 pequenas janelas para o extraordinário, talvez tenhamos tocado algo fundamental sobre o cosmos, sobre como o universo funciona em suas escalas mais extremas, em seus limites mais distantes, onde as leis da física que conhecemos começam a se dissolver em mistério e possibilidade. Agora inspire devagar, deixe o ar entrar suavemente em seus pulmões e depois sair ainda mais lentamente, sentindo seu corpo afrouxar gradualmente, seus músculos relaxando um por um, começando pelos dedos dos pés e subindo lentamente pelas pernas, pelo tronco, pelos ombros que carregam tanto peso durante o dia e agora podem simplesmente descansar, pelos braços que se tornam pesados, como se a gravidade os estivesse puxando gentilmente para baixo, e sua cabeça afundando no travesseiro. E permita que sua mente se entregue ao descanso, deixe os pensamentos sobre singularidades e horizontes de eventos se dissolverem lentamente como névoa matinal evaporando sob o sol fraco do amanhecer. Deixe as imagens de buracos negros girando no vazio cósmico se tornarem mais distantes, mais suaves, mais tranquilas, até que sejam apenas sombras confortáveis na borda de sua consciência. Vamos seguir em frente, você e eu, através dessa noite tranquila, através desse espaço de quietude que criamos juntos, explorando as profundezas do cosmos. E se você, assim como eu, se sentiu por dentro desse assunto, se essas palavras sobre buracos negros e curvatura do espaço-tempo e radiação Hawking trouxeram algum conforto ou curiosidade, ou simplesmente um lugar para descansar sua atenção enquanto o dia se dissolve em noite, então talvez você queira se inscrever no canal para mais jornadas como esta, curtir para que outros possam encontrar este refúgio, comentar com seus próprios pensamentos sobre o cosmos ou sobre o que quer que esteja flutuando em sua mente neste momento de calma.
e compartilhar com aqueles que também buscam esse tipo de paz noturna, envolvida em conhecimento suave e explicações que se estendem confortavelmente através do tempo. Até a próxima viagem. Até o próximo mergulho no infinito, enquanto as estrelas continuam brilhando lá fora e os buracos negros continuam curvando silenciosamente o espaço ao seu redor, e você deriva, gentilmente, em direção ao sono profundo.